Olá, tudo bem? Bom, para quem não sabe, esse canal aqui a gente fala sobre espiritualidade, né? A gente fala sobre autodesenvolvimento, né? Como ser uma pessoa melhor e pensamento crítico, filosofia, etc. Hoje eu não sei qual vídeo vai ser o título desse vídeo, realmente, mas vamos lá. Pessoal, vocês já se pegaram naquela situação de que você não sabe qual é o seu objetivo aqui na Terra, você não sabe o que deve ser feito e você não sabe por que você não foi escolhido. Você se sente excluído de tudo e você não sente importante. Bom, para a maioria das pessoas isso é muito real, né? Até para mim, tá? Então, vamos lá. Você já parou para pensar de quantos bilhões de pessoas existem no planeta Terra? Existem mais de 8 bilhões de pessoas que nasceram nesse planeta. Tá? E existe uma lei chamada Lei da Aleatoriedade, tá? Que tudo acontece de forma aleatória e deve acontecer. Tá? Tanto, isso é tão possível que a existência do nosso planeta ela só aconteceu porque foi fatores muito ali únicos que se combinaram, tá? Até formar o nosso planeta. Por isso que ele existe até hoje. Então, o nosso planeta, ele foi criado de forma aleatória, ou seja, ele não era para existir, tá? Então, nós somos assim, cada um de nós é um ser, é um universo, como dizia Raul Seixas, né? É um universo, é um planeta, né? É um corpo. E a gente nasce de certa forma. E como a gente nasce determina como que a gente vai ser durante a nossa vida, tá? É o seu ambiente onde você cresce, como sua mãe te criou, seu pai, como você viveu, se você teve trauma ou não, se viveu uma infância boa ou não. É a infância que determina tudo isso. A gente acho que é mais ou menos isso. E a genética, claro, tá? A genética de quem você herdou, de quem você é filho, importa bastante. Como sua mente vai funcionar, seu corpo, suas decisões, tudo. Isso influencia durante a sua vida, tá? Então, pessoal, não fique reclamando de que você não é importante e que você não tem as coisas que você queria, que você deveria ter, tá? Às vezes tem pessoas no mundo que você olha para o lado e vê que está ganhando muito dinheiro. Às vezes você vê uma pessoa que ela criou uma coisa que você deveria ter criado. E que você fica se imaginando por que você não consegue fazer a mesma coisa. Simplesmente, sabe por quê? Porque você não tem as ferramentas. É só isso. Tá? Então, ou você nasce com ferramentas, ou você não nasce com ferramentas. E quem determina isso, pessoal, não é as pessoas que nascem com ferramentas, na maioria dos casos. Tá? As ferramentas elas só ajudam. O que são ferramentas? Ferramentas são conhecimento. Só isso. São o conhecimento. Porque o conhecimento ele traz dinheiro. Né? Então, por exemplo, um filho que nasceu numa família rica, o pai dele ele teve conhecimento para ser rico. Por isso que o filho ele herdou dinheiro, ele tem dinheiro, veio de tudo de um conhecimento. Então, tudo foi gerado do conhecimento. Tá? Então, se você estivesse perguntando por que você não tem esse conhecimento, por que você não nasceu com ele, você está pensando totalmente errado. Por que você não nasceu dessa forma? Tá? Às vezes uma pessoa nasce aleijada. Tá? Não é assim que deve pensar. Ela só não tem as ferramentas. Assim como eu não tenho as ferramentas do cara que está do meu lado. E você deve, às vezes, a pessoa mais simples do mundo, que vive numa tapera, vamos dizer, ela tem coisas que eu não tenho. Tá? Ela tem conhecimentos que eu não tenho.
experiências, né? Experiências, conhecimentos, sei lá, históricos do passado, que pode ajudar ela hoje. Mas, como eu falei, as ferramentas elas não determinam quem você vai ser. Elas só ajudam. Tá? Às vezes a pessoa ela tem ferramentas. Quantas vezes você vê pessoas ricas que têm ferramentas, mas ela não cresce e não prospera? E tem problemas, até problemas emocionais. Então o que determina isso? Eu vou falar uma coisa para você e você vai se sentir totalmente aliviado com essa resposta. Existe uma coisa no mundo geral, igual como eu falei, né? O nosso planeta foi criado da aleatoriedade. A aleatoriedade, como o nome já diz, são coisas que, de acordo com a lei da natureza e do universo, elas precisam acontecer em dado momento, tá? E essas coisas, elas têm que acontecer. Você sabe por que elas têm que acontecer? Porque tudo é possível. O que isso quer dizer? É que tudo deve acontecer. É só isso. Tudo no mundo, tudo no universo tem que acontecer, tá? Tem que acontecer. Se a pessoa fala assim, isso não pode acontecer, isso é mentira. Isso tem que acontecer. Olha as notícias. Olha as notícias, o tanto de coisas que você acha assim, isso não acontecia, mas aconteceu. Então, a aleatoriedade ela é necessária para a evolução do universo e para a continuidade das coisas. Agora você me pergunta, o que determina o acontecimento de uma aleatoriedade? Primeiro, é um pouco de sorte, é você estar no momento exato e na hora exata, tá? E segundo, você precisa estar com as ferramentas e com um perfil adequado para aquilo. É só isso. Você precisa estar lá e preparado. É isso que determina. Então, às vezes, é um pouco mais de sorte, tá? Não é necessariamente as ferramentas, como eu falei, as ferramentas elas só ajudam. É como você está no meio de uma multidão, tá? E o cara está com a mala de dinheiro e ele precisa de que a pessoa tenha um cofre para guardar esse dinheiro. E ela vai te dar esse dinheiro, mas você precisa ter um cofre. Aí, naquele meio da multidão, ele aponta o dedo para você e fala assim, eu vou te dar o dinheiro. Quando ele vai te dar o dinheiro, ele vai perguntar, você tem um cofre? Aí você vai falar, não. Aí ele não te escolhe, ele pega outro. Porque você não tinha as ferramentas, você não estava preparado. Ou seja, a sorte te encontrou, mas você não estava preparado. O que eu quero te dizer é que você não deve ficar se lamentando pelo que você não tem, tá? Você não deve ficar se perguntando pelo que você não tem. Você nasceu assim, com as ferramentas que você deveria nascer pela lei da aleatoriedade. Você não é pior nem melhor do que ninguém. Você nasceu assim porque o Deus, o universo, quis que você nascesse assim, tá? Porque você, como a lei da aleatoriedade existe, você nasceu único. Então não deveria nascer ninguém como você. Então foi necessário para o universo e para a lei da existência que você nascesse dessa forma. Porque senão outra pessoa ia nascer no seu lugar igualzinho a você. Certo? Estou falando de consciência. Mas você está aí. Você nasceu dessa forma, aleijado ou não. Com TDAH ou não. Com autismo
ou não, mas você nasceu, tá? O que você deve fazer é aproveitar o melhor com as ferramentas que você tem, tá? Que você vai ser feliz. Pode ter certeza que você vai ser feliz, tá? Assim como existem pessoas que sofrem pela lei da atualidade, deveria existir essas pessoas, porque nós não estamos num paraíso, nós estamos no caos, tá? Isso que a gente vive, existe até um conteúdo sobre magia chamado Magia do Caos, que eu estudo bastante, que explica isso. Tudo é caos, tá? Então, você, no meio desse caos, você nasceu, certo? Você nasceu no meio desse caos e você é importante porque você substituiu uma coisa que o universo queria, tá? Então não fique se lamentando pelo que você não tem, tá? O seu papel é só um. O papel de todas as pessoas que nascem, tá? É só um papel deles, só um mesmo. Muito simples, simples, simples. O segredo, eu acho que é o segredo da vida. O segredo é você aproveitar todas as ferramentas que você nasceu o máximo possível, tá? Então, se você nasceu da forma que você nasceu, aproveita. Aproveita seus pais, aproveita sua escola, aproveita o lar que você tem. Tudo que está na sua frente são as ferramentas que você tem, tá? Aproveita a sua escola, aproveita que as coisas boas que o ambiente te proporciona para você se beneficiar daquilo, tanto no presente como no futuro, como a escola, como o trabalho, como seus pais, tá? Como ter um bom relacionamento, como evoluir. Se você quer o caos mesmo, você vai ter o caos, tá? Você nasceu no meio do caos, certo? Você nasceu no meio desse caos todo, tá? Só que o universo e Deus, a única coisa que Ele quer que você seja é que você viva a sua vida com as melhores ferramentas possíveis, tá? Porque no futuro você vai morrer e vai nascer outra pessoa no seu lugar. E assim vai continuar desde quando o mundo iniciou, como o primeiro ser humano nasceu, até hoje, certo? Não coloque tanta coisa difícil, tanta dificuldade para você pensar. Se você quer uma coisa diferente, se você quer mais e mais, você é ambicioso mesmo, você vai ter que ter ferramentas mais ferramentas do que você já tem quando você nasceu. Então, se você quer ter dinheiro, você vai ter que ter mais ferramentas. O que é ferramenta? Igual eu falei, é conhecimento. Tenha conhecimento, tá? E o conhecimento ele gera dinheiro. Então você precisa pagar o preço para isso, né? Vamos se dizer, né? E o conhecimento, igual eu falei, você nasceu para ser assim. Você nasceu para ser quem você é agora. A única coisa que está te impedindo é o caos na sua cabeça. O caos. Esquece o caos. O caos ele já passou. O caos foi quando você estava nascendo. Quando você estava no ventre da sua mãe. Quando tudo estava tentando te escolher para te trazer para cá. E agora você está aqui. Não tem mais caos. Tá? Só aproveita o que você tem da melhor forma possível. E seja grato. Seja grato, porque quanto mais você é grato, tá? Mais o universo entende que você
gosta das ferramentas que você tem, que você quer aproveitar elas, aí ele vai te dar mais. Porque o universo pensa assim, ele é grato pelo pouco que eu dei para ele. Então eu vou dar uma forcinha aqui. Aí o caos geralmente acontece e tudo conspira a seu favor. Um emprego que não era para acontecer, às vezes acontece porque o caos ali deu uma mexida, né? Para você ser beneficiado, porque você foi grato. Então, se você, como eu estava falando, se você quer mais ambição, você tem que ter mais ferramentas mesmo, tá? E geralmente, como você está saindo da sua origem de aleatoriedade, onde você nasceu daquela forma moldada, mais conhecimento ele é proporcional a menos felicidade. Não, tudo é caos. Então, na maioria das vezes, é assim. Mas não em todos os casos. Então, com mais conhecimento, você vai ficar um pouco triste. Mas isso não quer dizer nada. Mas, se você quer viver mesmo uma vida tranquila, aceita. Aceita a aleatoriedade, aceita tudo. Tá? Aceita tudo que acontecer na sua vida. As coisas, se você fizer, aproveitar todas as ferramentas que você tem e ser grato pelo que você é, sem ficar olhando para o lado e vendo quem é melhor que você ou não, você nasceu dessa forma. Aproveita quem você é hoje. Não desperdice o seu tempo, porque isso vai te prejudicar. Que você vai ser beneficiado com isso. E eu tenho certeza que a sua vida vai ser muito melhor quando você aproveitar as ferramentas que você tem da melhor forma possível. Tá? E é isso.